As Mansões Secretas da Rosa Cruz. Mensagens do Sanctum Celestial. Encontros com o insólito. Cartas de lugar nenhum. E as novas mensagens do Sanctum Celestial. Todas essas são obras muito bem conhecidas de muitos martinistas e dos diversos estudantes do rosacrucianismo, do misticismo filosófico e do neotemplarismo. Este nome é muito respeitado e reverenciado nas diversas tradições e principalmente nas ordens neotemplárias. Certamente o mundo espiritualista, místico, esotérico, rosacruciano e martinista seria muito diferente sem a luz de Raymond Bernard, esse grande mestre, esse grande iniciado. E nesse vídeo nós vamos falar da biografia dessa grande luz que brilhou nos tempos modernos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Os Mestres do Passado. Eu sou o Irmão Léo, ou Frater Léo. Se você não é inscrito e gosta desse conteúdo místico, esotérico, rosacruciano, fica aqui no canal comigo, curte aí, se inscreve, seja bem-vindo. Deixe um comentário ao longo do vídeo, por favor. E vamos para a videobiografia inédita no Brasil desse grande iniciado que encarnou no século passado. Com o sol em touro no dia 19 de maio de 1923, em Bourg-d'Ossat, em Chéret, Raymond Bernard veio à Terra. A sua família era de comerciantes, eram pessoas pertencentes à fé católica romana, não eram muito ricos, mas possuíam um certo equilíbrio financeiro. E após seus estudos primários, o jovem Raymond prosseguiu seus estudos na capital em Dauphine, em Grenoble, no Colégio Saint-Michel e depois no Liceu Champollion. Desde o início, e mesmo numa fase precoce da infância, eu fui muito atraído por tudo que dizia respeito aos mistérios da vida e também ao aspecto religioso, no sentido mais amplo desse termo, relativo à criação, à existência de um mundo povoado por pessoas ou seres que viveram. Em 1940, ele conhece o seu guia, uma refugiada inglesa, professora universitária, que iria orientar as aspirações interiores de Raymond Bernard, Edith Lin. Raymond teve com ela suas primeiras aulas de inglês. E estamos num período da Segunda Guerra Mundial. Edith Lin era membro da Ordem Rosa Cruz Amorque, e no dia do aniversário de Raymond Bernard, em 1941, ela presenteou o jovem com o livro A Herança Secreta. Algumas cópias da revista Rosacrucian Digest também foram dadas como presente de aniversário para o jovem. Raymond Bernard recebeu então com ela as suas primeiras aulas particulares de misticismo, metafísica e filosofia esotérica. Edith Lin me treinou completamente na área da espiritualidade. Ela me educou em diferentes escolas, abriu a minha mente para Siri Aurobindo e para o pensamento oriental. Nesse período, Raymond Bernard esteve em contato com a resistência francesa e foi preso pelos alemães em janeiro de 1944. Segundo seu depoimento, ele foi interrogado, torturado e constantemente assediado. Mas graças à providência ele foi salvo das torturas pelo desembarque dos aliados com um rápido avanço no sul da França. E ao retornar à sua casa, ele diz: depois de ter sido mobilizado para participar nos últimos meses da guerra e cumprir o serviço militar, quando voltei para casa encontrei um bilhete de Edith Lin, que me disse: pronto, fiz tudo o que eu tinha que fazer por você. Agora, continue seu caminho e entre em contato com Jeanne Guesdon. Jeanne Guesdon
era uma grande iniciada na Europa. Ela era membro da Fudose, conhecida como Sarpuritia, era membro da Ordem Martinista e Sinárquica e da Ordem Cabalística da Rosa Cruz, e depois se tornou membro e secretária da tradicional Ordem Martinista durante o período de guerra, em que o Augustin Chambozeau e o Jean Chambozeau estavam organizando a ordem. Ela também era membro honorário da antiga mística Ordem Rosa Cruz, se tornando, como veremos em seguida, a sua grão-mestre. Assim, ele entra em contato com Jeanne Guesdon e no ano seguinte ele matricula-se na Faculdade de Direito de Grenoble e faz o curso por correspondência para ajudar a família e os negócios da família em casa. Em 1948, a Morque é reiniciada na França, com a ajuda de Jeanne Guesdon e de Ralph Maxwell Lewis. Mantive contato com Jeanne Guesdon por muito tempo. Nunca a vi durante a minha vida, mas eu sabia tudo o que estava acontecendo para o estabelecimento da Ordem Rosa Cruz à Morque na França, e eu me tornei o segundo membro da Morque no território francófono. E Raymond Bernard é o primeiro membro da Morque na França. O cartão dele tinha o número 2. Em 1951, ele se casa com Yvonne Nourret, que atualmente é Yvonne Bernard. E também, nesse mesmo ano, dia 30 de novembro, nasce Christian Bernard, seu filho, que vai se tornar imperator da Morque. Em 1952, ele é recebido na Milícia Crucífera Evangélica, uma ordem fundada por Harvey Spencer Lewis em uma viagem ao Egito, que selecionava, entre os seus membros, alguns para participarem desse círculo interno. Então, em julho de 1954, a Jeanne Guesdon foi empossada como grão-mestre, mas em 1955, no começo do ano, em março, ela falece após uma curta doença. Ela faz a sua grande iniciação. Mas antes de partir para seu lar espiritual, ela nomeia Raymond Bernard como seu sucessor. E no mesmo ano de 1955, em outubro, Raymond Bernard e Yvonne vão viajar à Itália. Eles conhecem Rosa Cruz, os maçons, e ali ele recebe uma curiosa transmissão de uma tradição templária. Nessa mesma viagem, ele recebeu a luz maçônica na loja Cuore Fratelli, a leste de Roma, da grande loja nacional italiana. No ano seguinte, em 1956, aos 33 anos, Raymond Bernard conhece finalmente Ralph Maxwell Lewis numa viagem à França, e ele aceita o cargo de grão-mestre. 3 anos depois, ele finalmente é empossado, em julho de 1959, numa convenção internacional em São José, na Califórnia. Nessa ocasião, ele também é regularmente iniciado por Duane Freeman para reativar a ordem martinista tradicional na França. Certamente tudo nesse mundo é iniciação, desde a leve dor até uma imensa alegria interior. Mas ainda uma vez, é sempre nós mesmos que nos iniciamos, pois somos o começo e o fim, inconscientemente. Até o momento em que o Fiat nos revela a nós mesmos a nossa unidade, a nossa integralidade, em uma palavra, o absoluto que somos e nunca deixamos de ser. O Império Invisível. E com os esforços de Raymond Bernard, em julho de 1957 começam a funcionar 40 organismos rosacrucianos no seio da jurisdição francesa da Morque, todos estabelecidos graças à iniciativa de Raymond Bernard. E em 1959 também, ele é recebido na categoria de aprendiz na Grande Loja Nacional Francesa, na maçonaria. Raymond Bernard praticou o rito escocês retificado, cuja inspiração orientou a sua reorganização dos rituais da tradicional ordem martinista. Ele foi membro do rito escocês retificado na Grande Loja Nacional da França
e depois ele também praticou o rito escocês antigo e aceito na Grande Loja da França. No ano de 1960, o Raymond Bernard é iniciado por Marcel Lapeyrouse na ordem martinista fundada por Robert Amberlain. A partir desse momento, ele vai entrar cada vez mais em contato com as ordens martinistas e com os martinistas que estavam na França, construindo cada vez mais pontes e diálogos entre elas. Raymond Bernard estava muito longe de segregar as ordens ou de achar que uma era melhor que a outra. Ele respeitava muito a antiga mística Ordem Rosa-Cruz, a tradição martinista. Todos nós podemos perceber o amor em cada detalhe da tradicional Ordem Martinista, através dos carinhos e dos esforços do Raymond Bernard para expandi-la, mas também ele foi iniciado em outras tradições, assim como Harvey Spencer Lewis e Ralph Maxwell Lewis. E ele sempre respeitava todos os grandes iniciados, os irmãos e irmãs de outras organizações, e fez de tudo para promover o diálogo entre elas. 2 anos depois, ele completou seus estudos universitários e obteve o título de doutor. Nesse mesmo ano, ele também acaba sendo elevado ao grau de mestre na maçonaria.